Quando Deus andou sobre a terra, de Rick Joyner. Capítulo 1. Parte 4. Batista e seus discípulos ainda observavam enquanto os três passavam pela colina e desapareciam. De alguma forma, ele sabia que era a última vez que os veria. Mesmo assim, não ficou triste. Ele também queria segui-lo, mas sabia que não poderia. João foi o último mensageiro de uma aliança, e somente Jesus poderia ser a ponte entre o velho e o novo que estava por vir. Foi revelado a João Batista que logo se juntaria àqueles de sua ordem, todos que haviam preparado o caminho para este dia. Como ele queria conhecê-los! Ele desejava fazer parte da grande nuvem de testemunhas que assistiria a tudo o que estava prestes a se manifestar sobre a terra. Tendo já experimentado, ainda que brevemente, consideráveis manifestações celestiais nesta vida, João também desejava ver o Pai e os grandes exércitos de anjos que o serviam. Agora que sua tarefa havia sido concluída, Batista passou a sinceramente querer a morte no reino terrestre, para poder viver plenamente no céu. Mesmo assim, ele era um servo. Ele decidiu servir todos os dias, de todo o coração, até que chegasse a hora de partir. Ele olhou para os seus discípulos, sabendo que muitos deles um dia seguiriam o Cordeiro. João precisava fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para prepará-los para isso. Batista então virou-se e desceu a colina até a margem do Jordão, recitando os mandamentos da lei com breves ilustrações de como cada um estava sendo corrompido pelo povo. Então ele recitou os julgamentos prometidos para os transgressores. Batista sabia que eles nunca compreenderiam que precisavam de um Salvador se não conhecessem a justiça de Deus e não soubessem o que ele esperava de seu povo, e o quão terrivelmente todos haviam falhado com ele. Uma grande determinação tomou conta de si para tornar isso ainda mais claro no curto espaço de tempo que ainda restava para preparar aqueles que lhe haviam sido confiados para os grandes eventos que viriam. Com uma voz que alcançou até a multidão mais afastada, suas palavras caíram sobre o povo como ondas do mar. Logo os homens choravam abertamente e as mulheres imploravam por misericórdia. Seus discípulos se animaram. Parecia que João Batista tinha ainda mais fogo do que antes. A partir desse dia, Batista teve uma razão ainda maior para o seu trabalho. Ele viu o rei e os céus abertos. O reino dos céus veio à terra e agora caminhava entre eles. Naquela noite, Jesus recebeu João e André onde estava morando. Encorajados por sentirem que ele estava realmente gostando da companhia, conversaram com Jesus noite adentro. Ele pacientemente os ouviu e respondeu às suas perguntas. Quando dormiram, era como se o conhecessem há muito tempo. E de fato o conheciam. Um dia eles perceberiam que o conheciam desde o princípio. Foi ele quem despertou seus corações sempre que as Escrituras eram lidas. Foi também ele que os tocou com alegria quando contemplaram a beleza do pôr do sol ou apreciaram a graça e a dignidade de um justo. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E nele tudo permanece unido. Ele é a palavra de Deus, a comunicação do Pai com a sua criação e o maior desejo dessa criação. Mesmo cansado por não ter dormido na noite anterior,
João teve problemas para dormir novamente. Ao olhar para Jesus do outro lado do cômodo, ele simplesmente não podia acreditar em tamanho privilégio. Ele tinha certeza de que era o Messias. Ele seria o próximo rei de Israel, o verdadeiro rei, não como Herodes. Ele teria homens poderosos para servi-lo como Davi? Será que eles mesmos seriam alguns destes homens poderosos? João, André e quem mais se juntasse ao grupo fariam façanhas por Jesus, como os homens de Davi fizeram por ele? Ele seria um guerreiro ainda maior do que Davi? Mesmo assim, ele era mais paciente e humilde do que qualquer um que João já conhecera. O novo discípulo estremeceu com a expectativa da glória que estava prestes a contemplar. Estes eram os dias que os profetas haviam falado. E ele, João, filho de Zebedeu, tinha o privilégio de fazer parte de tudo isso. André também ficou acordado por um longo tempo com seus pensamentos. Ele ponderou sobre algumas palavras de Jesus, que raramente respondia às perguntas diretamente. Ele entendia o que eles realmente queriam perguntar, mas não sabiam como. Ele ouvia seus corações ao invés de suas palavras. André então pensou em sua família e em Simão, seu irmão. Jesus havia dito a ele e a João que precisavam voltar para suas famílias e que ele os encontraria mais tarde. O mestre disse que precisava passar um tempo no deserto, sozinho, mas prometeu estar com eles novamente. Embora André não quisesse deixá-lo tão logo após conhecê-lo, ele mal podia esperar para contar à família sobre quem haviam encontrado, especialmente para Simão. Continua.